Boa tarde, crianças. Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem e animados para as atividades de hoje. Aqui está o nosso calendário para não ficarmos perdidos no tempo. Hoje é dia 8 de julho de 2021, quinta-feira. Vamos à história do dia? Espero que vocês gostem da história de hoje. Tem muito a ver com o nosso dia a dia. História do dia: Medo. Coleção Sentimentos, escrita por Fábio Gonçalves Ferreira. O medo é um sentimento que conhecemos muito bem. Vira e mexe, ele aparece nos momentos mais diferentes. Temos medo de um montão de coisas. Algumas são pequeninas, outras gigantes e pavorosas. Todos nós sentimos medo de alguma coisa. Medo de escuro, medo de ficarmos sozinhos, medo de perdermos quem amamos, medo de corredores compridos, medo de ficarmos doentes, medo de bichos e de monstros. Temos até medo de sentir medo. O mais estranho é que quando sentimos medo, parece que tudo à nossa volta fica mais assustador. Com esse sentimento, um simples barulhinho de torneira pingando se transforma em passos de um monstro vindo nos comer. As sombras dos galhos de uma árvore parecem ser mãos enormes que querem nos pegar. E o pio de uma coruja parece o barulho de um fantasma assustador. Sentimos medo porque precisamos nos proteger. Então, temos a impressão de que nossos ouvidos ganham superpoderes, que o nosso coração está preparado para correr. Passamos a suar como se estivéssemos em um forno, e os pelos e cabelos se arrepiam, como se tivéssemos levado um choque. É normal sentir medo, principalmente do que não conhecemos, porque nessa hora tudo parece estranho. Mas não podemos sentir medo o tempo todo. Assim, quando isso acontece, temos que conversar e muito com os adultos que nos amam. Eles também sentem medo, mas sabem explicar para nós o que são as coisas do mundo e as que não conhecemos. Eles podem nos mostrar que o escuro existe porque existe a luz, que corujas não são fantasmas e que corredores não são infinitos. Que as árvores balançam por causa do vento e que essas mesmas árvores possuem flores lindas que se abrem de dia. Tudo bem, já sabemos que é normal sentir medo. O que não podemos é deixar que esse sentimento tome conta de nossas vidas. Afinal, o mundo tem mais coisas lindas e alegres do que feias e assustadoras. Depois de conhecê-las, todo gigante ficará parecendo um anãozinho legal. Proposta de atividade. Estamos seguindo com a sequência didática poema. Hoje nós vamos trabalhar língua portuguesa. E na nossa proposta de atividade, vamos continuar trabalhando com rima, produção de texto.
Aqui está o nosso cabeçalho para você não esquecer de colocar o seu nome completo. Atividades. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre estrofe e versos, que são componentes aí dos poemas. Atividade 12. Lendo eu também aprendo. Vamos ler junto com a professora? Qual a diferença entre estrofe e verso? O verso e a estrofe são elementos do texto poético. Cada linha de um poema representa um verso. Já a estrofe é o conjunto de versos. Tomemos como exemplo uma parte do poema Canção do Exílio de Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossas vidas mais amores. Aqui nós temos novamente as estrofes, compostas aí pelos versos, para nós tomarmos como exemplo. Neste caso, a frase Nosso céu tem mais estrelas é um verso, assim como Onde canta o sabiá é outro verso, e assim por diante. O conjunto dos 4 versos formam uma estrofe. Logo, a frase Nosso céu tem mais estrelas já inicia uma nova estrofe. O que é verso? Um verso é uma única frase em uma composição poética. Neste caso acima, cada linha, cada frase é um verso deste poema. E 4 versos aí estão formando uma estrofe. Temos novamente aqui os nossos versos e estrofes, nossas 2 estrofes. E a pergunta, o que é estrofe? Cada conjunto de versos separados por uma linha é uma estrofe. Nesse caso, nós temos aqui um conjunto de 8 versos e 2 estrofes. Cada estrofe aí composta por 4 versos. Na poesia, uma estrofe é uma unidade dentro de um poema, sendo formada por versos. Nas estrofes, os conjuntos de versos são ordenados de maneira a apresentar uma correspondência métrica com outras estrofes. Ou seja, aqui nós temos estrofes com 4 linhas, com 4 versos. Mas também neste poema nós temos estrofes que têm 5 linhas ou 5 versos. Geralmente ele tem essa correspondência, mas não é obrigatoriedade. Nós podemos ter uma estrofe com 5 versos, uma outra com 4, outra com 6. Não tem nenhum problema. Fica aí a critério do autor, da sua criatividade e da sua forma de criar. Atividade 13. Cada linha do poema é um verso. Vamos voltar ao poema completo Canção do Exílio no início da apostila, contar as linhas e descobrir quantos versos ele tem? Anote o que descobriu no triângulo. Aqui nós temos 5 formas geométricas e você vai ter que colocar aí a sua descoberta no triângulo. Atividade 14. Conte também quantas estrofes possui o poema Canção do Exílio. Anote a quantidade no quadrado. Desta vez você terá que escolher aí o quadrado para colocar a sua descoberta. Atividade complementar. Essa atividade não está na apostila. Agora, complete os versos e as estrofes com palavrinhas que rimem. Aqui está um pequeno poema que a professora criou sobre a nossa cidade. E nessa atividade, você vai ter que me ajudar a concluir este poema, descobrindo aí quais são as palavrinhas que vão completar estes versos e fazer a rima no poema. Você terá a dica no final, que vai te indicar quais são essas palavrinhas.
na leitura do poema. Vamos lá? Minha Cáceres tem ipês que enfeitam a nossa... Fica com você. Quando eles ficam floridos, ficam lindos de... Vamos para a segunda estrofe. Quando caem as suas flores, ficam as folhas... Ainda assim são muito lindos, principalmente a... Muito bem. Aí estão as dicas que você vai seguir para completar as rimas do poema. Não estão em ordens, tá? As dicas estão embaralhadas. A dica número 1, horário do finalzinho do dia no diminutivo. Dica número 2, lugar onde vivemos. Dica número 3, o contrário de mentira. E dica número 4, cor predominante nas matas no diminutivo. Cada dica desta vai indicar a palavrinha que você precisa usar para completar o nosso poema sobre Cáceres, tá bom? Boa sorte nas atividades e não esqueça de enviar fotos para a professora, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição.